pensar. Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja a hora que me estás a ouvir hoje, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso novo episódio. Cá estamos novamente reunidos neste lindo sábado e eu hoje tenho várias coisas para falar, mas é tudo muito à volta do descanso. Portanto, nesta fase, quando provavelmente vais estar a ouvir isto, eu ou estou de férias ou já tirei férias. Então a pergunta que eu tinha para ti, para começarmos aqui o nosso episódio é: já alguma vez te apercebeste que só te estás a proporcionar um momento de descanso quando estás em completa urgência? Essa tem sido a minha reflexão e a minha conclusão. Reflexão e conclusão, já sozinhas. A minha reflexão destes últimos tempos, porque eu estava aqui a pensar como o descanso só é autorizado em caso de muita necessidade e quando estamos realmente a cair de cansaço e como se de alguma forma fosse preciso merecer um momento de descanso. E aqui, quando eu falo de descanso, eu falo sobre ócio, falo sobre aproveitarmos com os nossos amigos, um bocadinho. Eu sinto que agora os episódios estão todos a de alguma forma a correlacionarem-se uns com os outros, mas até é engraçado ver isso a acontecer. E eu acho que nos faz muita falta, e aqui estou a falar também de mim própria, faz muita falta esta parte do conseguirmos usufruir do momento de paragem sem isso ser uma consequência de uma grande canseira. Para explicar melhor, nos meus últimos tempos, profissionalmente, muitas coisas têm acontecido e essas muitas coisas têm tanto de entusiasmantes como de cansativas, mesmo que nós façamos profissionalmente as coisas que nós gostamos e que estejamos a preencher a dar check em sonhos que às vezes nem ousávamos ter. O que é certo é que isso também cansa, portanto até acho que eu nem sei se não falei já aqui com alguém sobre isso, de que quem corre por gosto não cansa. Acho que sim, quem corre por gosto também cansa. E o problema disto é que fica muito difícil discernir os momentos em que nós temos de efetivamente parar pela nossa sanidade mental e pela nossa saúde, no meu caso também física, porque eu tenho tido dificuldades a dormir, também já não é novidade nenhuma, mas eu tenho tido dificuldades a dormir uma noite plena e completa de descanso, apesar de estar bastante melhor. E depois tenho dias muito corridos, em que às vezes, inclusive, esqueço-me de algumas refeições, que não é uma coisa boa, não recomendo. Então, eu tenho vindo a refletir sobre como não me tenho proporcionado esse descanso, muitas vezes por pensar que não vem de um lugar de merecimento. E isto é absurdo. Então, eu hoje queria falar sobre não o descanso planeado, não necessariamente do descanso férias ou o descanso para otimizar o rendimento, que também é uma coisa que vamos falar mais à frente, mas o descanso que não precisa de justificação, o descanso que acontece porque nós somos seres humanos e precisamos sim de parar. Então aquilo em que eu tenho vindo a refletir é porque é que nós, em algum momento, enquanto coletivo, enquanto pessoas que pensam e que funcionam em sociedade, quando e porquê que nós decidimos que o descanso precisa de uma justificação e quem é que decide aquilo que faz ou não quando é que faz ou não sentido nós pararmos, porque isto tem muitas nuances, especialmente no meu trabalho e do trabalho dos freelancers em geral, porque esbatem-se muitas regras aqui, não é? Sobre quando é que é efetivamente o nosso momento laboral, quando é que é o nosso momento de paragem, quando é que é o tempo de lazer, mas que tem um pouco de trabalho, que eu infelizmente tenho muito dessas misturas, e o que eu tenho vindo a sentir e a refletir também vai muito de acordo com o que falávamos sobre o minimalismo e a nossa cultura de produtividade. Nós vivemos muito nesta realidade de serviço ao outro, serviço à comunidade, serviço, prestar trabalho e mostrar trabalho aos nossos pares, às pessoas que nos rodeiam. O que é que acontece? Trabalhar muito passou a ser, obviamente, um sinal de virtude. Como trabalhar muito é um sinal de virtude, por consequência, descansar é um pecado, é um defeito, é um problema. E numa sociedade que glorifica o cansaço, descansar fica inevitavelmente associado à preguiça. E, na verdade, talvez não seja só preguiça, talvez seja mesmo uma necessidade. Porque aquilo que eu tenho sentido nos meus dias passa muito por isto, porque eu vou falar, como sempre, isto é sempre um lugar de muito privilégio, porque eu sei que há muitas pessoas que adorariam, e eu adoro, estar no lugar a nível laboral onde estou, de ter mais liberdade horária, de poder fazer as minhas próprias regras,
conseguimos reconhecer isso, mas passando à frente disso, o verso da moeda de ter um trabalho que nós escolhemos e que nós organizamos e que estamos por conta própria, o outro lado é que exige uma grande gestão daqueles momentos em que precisamos sim de parar. E o que eu dei conta que eu andava a fazer, e dei conta muito porque pensei neste episódio, o que é ótimo porque de alguma maneira eu venho para aqui, é uma extensão daquilo que eu falo com o meu psicólogo, só que agora não tenho feedback e estou apenas eu com os meus pensamentos. Mas o que eu tenho pensado é que o pouco tempo de descanso que eu tenho, o pouco tempo de real real vazio mental, que pronto, já sabemos que isso não acontece assim tão literalmente quanto isso, mas nos momentos de vazio mental, eu arranjo sempre uma ocupação. E aliás, pior que isso, essa ocupação que eu arranjo até tem muita tendência a poder ser aproveitada a nível laboral. E isto é claramente um problema que eu tenho. E aqui acho que é importante não glamorizarmos, não romantizarmos a cultura do trabalho em excesso, que na verdade está na base deste grande problema, que é a produtividade, o quase esgotamento, ou até o certo esgotamento, porque a minha carreira é a minha vida, o meu trabalho é a minha vida e eu vivo para poder produzir e dar aos outros. Então, esta ideia do freelancer, do meu dia-a-dia, de que eu é que organizo e de que eu é que faço, então meio que me fez sem querer começar a pensar, bom, então se sou eu que organizo, se sou eu que faço, então no meu tempo livre eu posso fazer mais, eu posso criar mais. E como também no grande grosso do meu dia-a-dia, a maior parte das coisas que eu faço são coisas que eu gosto muito, porque o desenhar, o escrever eram coisas que eu fazia como hobby, como passatempo, antes de serem rentabilizadas. Acontece que eu dou por mim nesses pequenos momentos mortos em que eu posso agarrar num livro, em que posso descansar, em que posso só ir dar uma volta, aproveitar a existência humana. Eu não o faço, eu aproveito para produzir. E quando é que eu me apercebi disto? Há vários momentos em que isto é muito engraçado, porque é que eu faço isto a mim própria, ainda por cima tendo consciência das coisas, mas houve um fim de semana aí há pouco tempo em que a Cláudia foi de estágio, isto para quem possa não fazer ideia do que eu estou a falar, os futebolistas quando têm jogos em estádios que não são os próprios, vão para fora, portanto vão para outras cidades e vão de fim de semana com a equipa, vão de fim de semana ou de 2 dias, ou seja, saem da zona onde estão e não estão em casa. No meu caso é isso que interessa, que é, ela não está em casa várias vezes durante o fim de semana porque vai jogar fora. O que é que isto quer dizer no meu dia-a-dia? Eu houve uma altura em que pensei, bom, ok, vou ter tempo para mim, vou usufruir do meu descanso, ver as minhas séries, encomendar comida, comer no sofá, um bocado aquela a vida despreocupada que obviamente também eu tenho em casal, mas quando as pessoas estão sozinhas as coisas são sempre diferentes e as rotinas são outras. Só que eu comecei a perceber-me que nesta loucura destes fins de semana, até há bem pouco tempo, que ela ia para fora, eu, em vez de fazer isso para aproveitar, sim, para descansar a solo, porque pronto, também posso descansar com ela e fazer planos em casal, mas em vez de aproveitar esse descanso a solo e para restabelecer baterias, não com o propósito de restabelecer baterias para produzir qualquer coisa, mas apenas para descansar, para me restabelecer eu, pessoa, o que eu fazia era trabalhar mais, no sentido de, bom, não vou ter aqui ninguém hoje com quem ir jantar, não vou ter a minha companhia para se juntar a mim na cozinha para fazer a comida, não vou ter alguém com quem ir passear a sol mais logo. Ou seja, como eu de repente não tinha a rotina de casal, a dinâmica que uma família constrói, eu estava só na minha própria dinâmica. E essa minha própria dinâmica eu concluí que é uma valente cagada. Porquê? Chegava ao ponto em que eu almoçava à frente do computador, almoçava à frente dos cadernos a desenhar, ia passear a sol, mas se calhar ia passeá-la mais rápido porque estava a fazer qualquer coisa, ou seja, tudo aqui é censurável e errado, sabemos. E eu comecei a fazer esta leitura, esta autoanálise, muito porque, obviamente, depois desses fins de semana eu até podia sentir, olha, aproveitei para cultivar os meus hobbies, os meus passatempos, que é uma coisa que eu tenho vindo a falar até aqui tantas vezes. E não, eu saía desses fins de semana, às vezes ela regressava dos jogos e eu estava cansada. Porquê? Porque eu deitava muito mais tarde porque não tinha ninguém, não ia para a cama com ninguém, não ia deitar-me com ninguém, descansar com ninguém, portanto ficava até às tantas no computador a trabalhar, ia-me deitar às tantas de madrugada, depois acordava de manhã, não tenho um plano para fazer, um lazer, já vi as séries que estava a ver, então vou trabalhar. E de repente dei por mim a ser o pior pesadelo de pessoa que eu acho que existe, que é uma pessoa que parece que não tem qualquer tipo de propósito de existência ou de valorização a não ser a carreira.
E eu tento equilibrar de alguma maneira este meu raciocínio e não ser tão autopunitiva, que é uma coisa que também já é familiar, para não me zangar tanto comigo por isso, porque eu também reconheço que aquilo que eu faço profissionalmente é uma coisa que me dá muito gosto e muito gozo pessoalmente e a nível emocional. Mas também sei, isto pronto, são os vários lados aqui do cubo, também sei que por isso ser uma opção financeira de carreira, eu preciso de arranjar outros passatempos, outras coisas para me proporcionar a mim o descanso mental que eu preciso para poder existir. Com isto eu concluo que eu chego sempre a um ponto de descanso quando já é tarde demais, quando já estou no limite. E se calhar nós, em vez de nos propormos fazer uma pausa quando estamos exaustos, temos que fazer a pausa antes de chegar lá. E isto foi alguém que me disse já há muito tempo e que me ficou sempre na cabeça e que infelizmente eu tenho muita dificuldade em pôr em prática, porque o descanso, o conceito do parar, o ócio, não existe como uma consequência do excesso de trabalho, não é? De estou muito cansada, então eu preciso de... Não, isso existe por si só. Portanto, faz todo o sentido que antes de eu chegar a um ponto de esgotamento, e aqui não estamos a falar de esgotamento de condição, estamos a falar de esgotamento, de estar muito cansada, eu preciso de me proporcionar esse momento de pausa sem culpa, de isto faz parte da experiência. Um bocado, se quisermos pôr isto de forma mais literal, mas da mesma maneira que eu meto na agenda um bloco horário para vir gravar, um bloco horário para fazer um guião, um bloco horário para ter uma reunião, se calhar, eu não sei se isto for um mecanismo que funcione, se calhar também tenho que começar a estabelecer um tempo para existir, para estar apenas parada, porque acaba por ser sempre uma promessa adiada que nunca vai chegar, porque há sempre mais uma coisinha, há sempre mais uma etapa, há sempre mais um projeto, há sempre qualquer coisa. E a conclusão engraçada a que eu cheguei, e por isso é que trago este tema, é que, eu vou aqui já dizer uma coisa super óbvia, mas a vida não vai parar, não é? Até o momento em que eu vou morrer, a vida não vai ter um botão de pausa, como nos Sims, em que eu ponho ali os dois tracinhos e tudo o que está a acontecer à minha volta estagnou. E por consequência, então, eu posso existir. É muito pelo contrário. Isso tem que ser uma coisa muito, se quisermos dizer, autoimposta, e tem que ser uma paragem proporcionada por mim para eu poder não chegar ao ponto em que tudo é prioritário além de eu própria, não é? Porque eu até escrevi um texto sobre isto e depois eu sou a minha pior inimiga. Porque eu até escrevi um texto sobre isto há um tempo que falava sobre como nunca vai... No caso era falar sobre a perfeição, não sobre prioridades e coisas para fazer, mas como nunca vai estar tudo perfeito, não é? Nunca vai estar a roupa toda lavada, nunca vai estar tudo arrumado, nunca vai estar a casa organizada. Aliás, acontece imenso lá em casa de arrumamos uma coisa, de repente outra já está desarrumada, ou o ciclo vicioso de acabei o cesto da roupa suja e de repente estou a pôr a roupa de hoje. Portanto, já o cesto nem sequer teve 2 horas sem roupa. Há coisas na vida que são intermináveis e essas coisas na vida intermináveis vão continuar a existir independentemente de eu decidir parar ou não parar. Portanto, acaba por ser, mais uma vez, sublinhar que é uma decisão apenas minha. E por ser uma decisão apenas minha é que eu me questiono como é que eu me deixo chegar ao ponto, como é que eu permito, isto é claramente uma questão também de autocuidado, se quisermos falar de temas da internet, autocuidado. O conceito de self-care vai muito bater nisto, de como é que eu posso pensar em investir na minha carreira, ou em fazer trabalhos com que me identifique, em falar sobre temas no podcast que ressoam comigo, mas depois manutenção daqui do pacote que sustenta a minha alma, a minha personalidade, a minha cabeça, o que seja, eu não estou a fazer por sustentá-lo. E o que eu penso é que eu estou a começar a encarar esta situação um bocadinho como a ideia de ir ao ginásio ou de fazer outras coisas que eu não quero, mas que são precisas. O descanso é uma dessas. Eu não sei se já aconteceu, isto já aconteceu, não sei se já aconteceu, a toda a gente já aconteceu, de não apetecer ir a um sítio, a um plano social, de alguém nos convidou para fazer qualquer coisa e eu não estou necessariamente com muita vontade de participar desse plano. E eu tenho tendência a desmarcar esses planos, normalmente eu sou essa pessoa. Mas quando eu não o faço, às vezes acontece de estar a fazer qualquer coisa já super embalada e de repente, está a chegar aquela hora em que eu tenho que me preparar para sair de casa. Depois penso, se eu não fosse era muito melhor, porque agora estava mesmo neste momento, era muito prioritário eu acabar isto era mesmo uma coisa importante.
E depois vou-me despachar, meto-me no carro, vou para este plano, tenho uma conversa boa com alguém, tenho um plano bom, vejo uma coisa nova, aprendo uma coisa nova, troco ideias com qualquer coisa que ainda não tinha ouvido ou vivido. E depois percebo, vês, ainda bem que vieste, ainda bem que participaste deste plano, porque foi muito melhor do que ficares com os olhos em bico a olhar para o mesmo e-mail, a olhar para a mesma folha do Notion. Pronto, ainda bem que fizeste essa pausa para usufruir disso. E não porque, ok, agora espareci e depois vou ser melhor a produzir. Não, apenas porque nós ganhamos com essa bagagem, esse arquivo de memórias e de experiências que o lazer nos proporciona. São coisas positivas e acho que, de certa forma, isso está a ficar cada vez mais difícil de criar, porque é tudo tão virado para a produtividade e para o ser útil, que o descanso, como é associado imediatamente à inutilidade, é uma coisa má. E eu acho que eu pessoalmente, eu pessoalmente preciso muito de mudar esta ideia, porque sim, às vezes não me apetece parar, às vezes não me apetece sair, não me apetece ver um amigo, não me apetece estar com ninguém, mas se calhar era precisamente disso que eu estava a precisar. E o conforto, esta ideia que nós temos de descansar, estar confortável, estar relaxados, às vezes não passa por estar numa manta, no sofá, descansar, às vezes passa pelo movimento, pelo sair de casa, noutras atividades que não são as nossas familiares. E nós acho que nem sempre escutamos tão bem aquilo que o nosso corpo vai pedindo, e depois chegamos a pontos de ruptura em que já é muito difícil. E acho que, de certa forma, foi um bocado aquilo que me foi acontecendo no início deste ano, porque eu tive vários episódios muito difíceis, como também já tinha dito aqui, vários episódios difíceis porque eu estava a sentir muito muito cansada. E esse cansaço era muito esta dimensão mental, porque eu estava sobrecarregada, porque eu me sobrecarreguei. E o que é ainda mais engraçado é porque eu não tenho ninguém a obrigar-me, não é? E não é como se o meu objetivo de vida fosse virar milionária, não é? Portanto, se eu tivesse como propósito de existência ser a pessoa mais rica do mundo, bom, se calhar poderíamos perceber aqui mais ou menos porque é que de repente eu estou obcecada com o trabalho. Mas como não é esse o cenário, e como, muito pelo contrário, o meu objetivo é poder usufruir da minha experiência enquanto Sara, nesta vida humana que eu tenho, não faz sentido nenhum que eu tenha permitido, mais uma vez, isto não sou eu só a castigar, mas é não perceber como é que eu me deixei levar a esse ponto em que eu me refugiei de tal forma no trabalho que tudo o resto, em certos momentos, me parece aborrecido. E daí também vem esta necessidade de criar hobbies novos, de começar a ter um passatempo, esta questão do ócio criativo, de nós termos momentos em que paramos e temos estímulos à nossa cabeça, à nossa criatividade, precisamente não porque eles tenham uma utilidade, mas porque eles são o fim em si, eles já são o propósito. E eu já tive várias vezes esta conversa em casa sobre como às vezes é difícil nós propormos a fazer coisas que sabemos que não vão ter um resultado imediato. Ou seja, eu vou responder este e-mail, eu vou ter uma resposta depois. Ou vou responder este e-mail e vou depois ter um orçamento. Vou falar com este cliente, vou ter um trabalho. Às vezes é difícil fazermos coisas que existem apenas só porque sim. E obviamente que isto é a conversa dos hobbies também, que é fazer coisas apenas pelo prazer de as fazer. E normalmente isto vai bater precisamente nesses momentos de descanso em que o nosso cérebro está apagado das nossas, vamos pôr assim, das nossas responsabilidades maiores. Aqui não é uma questão de ficarmos alheios à responsabilidade, porque não podemos viver sem elas, mas acho mesmo que não há mal nenhum, não há problema nenhum em nós conseguirmos usufruir do nosso dia sem culpa, dali 1 ou 2 horas, vá na loucura, porque eu sei que isto não é para toda a gente, de 10 minutos, 20 minutos, em que estamos apenas a descansar, em que estamos apenas a existir. Então vem esta dicotomia entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero. Porque sim, eu quero continuar a usufruir do meu trabalho, quero continuar a criar, porque eu divirto-me muito enquanto artista, comunicadora, mas eu neste momento eu não preciso disso. Eu não preciso só disso. Eu preciso de também parar um bocadinho. E há aqui com isto do eu preciso do tempo livre, há aqui também uma armadilha, que é a armadilha do tempo livre, que é quando isto vira uma tarefa. Ou seja, a ideia de que
com o nosso tempo livre nós já estamos a cumprir uma função também, então que isso é uma coisa que vai gerar produtividade noutras. Portanto, em vez de ser o propósito em si, que é algo necessário para podermos ser produtivos nas outras dimensões da nossa vida. Então, um bocado como, bom, ok, já não estou a conseguir ser produtiva porque estou exausta, eu preciso mesmo é de dormir para amanhã conseguir ser melhor. Não! Esse é o problema deste raciocínio. É que eu preciso descansar, não porque eu preciso de amanhã ser mais rentável enquanto máquina de trabalho, mas sim preciso descansar porque eu mereço esse descanso. E depois há esta coisa de que o tempo livre, o tempo de descanso, há tantos lados para esta problemática de que este momento de paragem, de pausa, é usado para riscar tarefinhas e eu, mais uma vez, contra mim falo, que é... Isto está chibatadas em mim, mas quando tenho tempo livre é aquele momento assim de ir consultar aquela listinha em que, ok, tenho que comprar aqueles detergentes para limpar a casa e depois tenho que ir comprar aquelas coisas, então parece que esse tempo livre tem que se tornar também ele, mesmo que não seja na questão do descansar, tem que se tornar também ele um momento de produzir qualquer coisa, de ok, então vou acabar esta tarefa que tinha para acabar, que até é coisa fácil. Não. Tu sabes, eu sei, nós sabemos, que nós nos podemos sentar apenas aqui neste sofá e ficar a olhar para o vazio. E agora pensando assim, pois, eu sei o que é que estás a pensar. Porquê é que eu haveria de fazer isto? Porquê é que eu haveria de me sentar a olhar para o vazio? E há muitos momentos do dia em que eu quero fazer isso e que penso precisamente a mesma coisa. Isso é a maior inutilidade do século. Porquê é que eu haveria de me sentar só existir? E eu vou-te responder essa pergunta, porque eu já percebi. É porque como nós achamos que isso não vai ter um propósito maior, como nós não achamos que isso vai beneficiar qualquer coisa diretamente, que beneficia, não é? Beneficia a manutenção do ser humano em saúde, mas como isso não é bom o suficiente, nós não vemos utilidade na coisa, então decidimos não o fazer. Portanto, quando vou estar aqui sentada no sofá, vou estar no telemóvel a fazer scroll, vou estar a ver uma série, vou estar a ouvir música. Nós não conseguimos suportar a ideia de que o descanso pode ser só usufruir do mundo onde nós tivemos a sorte, o grande privilégio de nascer. Porque há muita coisa aí a acontecer, não tem necessariamente de estar relacionada com viagens, com grandes passeios, com gastar dinheiro a ir a museus. Não, há coisas gratuitas que nós podemos fazer. Primeiro há museus gratuitos, há exposições gratuitas, há concertos ao ar livre gratuitos, temos uma agenda cultural, temos como consultar. Ou, no melhor, pior dos cenários, se quisermos pôr isto nestas duas perspectivas, podemos só ficar em casa, a descansar, a olhar. Aliás, eu não querendo romantizar, mas aí há uns tempos, há uns meses já, quando tivemos aquela questão do apagão, eu refleti muito sobre isto. E muito em nível de autocrítica. Sei bem que muita gente não teve nem sequer lhe foi proporcionado o momento para ter esta reflexão, porque para muita gente este dia foi plena angústia e frustração e trabalho em excesso, e temos que reconhecer que cada pessoa teve a sua experiência diferente e que cada experiência diferente diz muito sobre como nós manifestamos a nossa insegurança. Mas pronto, isso são conversas para outras alturas. Mas nessa fase, nessa experiência desse dia é que eu pensei muito sobre isso, como é só decidir, não é? Quer dizer, nós não precisamos de nada mirabolante como um evento de ordem ibérica, no caso, para nós nos proporcionarmos esse momento de paragem. Nesse dia, eu sentei-me no sofá que tenho na varanda e lembro-me perfeitamente de ter pensado, mas que absurdo que é tu permitiste chegar a este ponto em que tem que haver um problema, porque isso é um problema, o que aconteceu foi um problema, em que perante esse problema é que tu pensaste, olha, já que vou usufruir deste sofá que tenho na varanda. E então meio que tenho vindo a refletir nestes últimos tempos muito sobre isto, de estas minhas carências, a falta de visão para os benefícios do descanso por si só. E eu preciso de fazer esta paragem porque eu preciso de reconhecer em algum momento, e este episódio é uma tentativa que as coisas não vão estar sempre em ordem o suficiente para o descanso ser justificado, não é? Que é um bocado, por exemplo, agora na situação em que eu estou a tentar ir de férias. Estou a tentar não, eu vou de férias. E como eu vou de férias, eu vou até ao momento em que eu apanho um avião, ou que apanho o carro, ou que vou sair do meu sítio para ir descansar e usufruir,
eu vou tentar dar cabo ao máximo daquela lista de coisas, daqueles compromissos, daquelas tarefas, como se, no mundo ideal onde nós não vivemos, no momento em que eu vou embora, as coisas vão estar arrumadas. Não, porque até eu posso acabar as tarefas, mas depois até o momento em que eu me vou embora, vão aparecer outras. Então vou adiar o momento em que tenho que dormir 8 horas, em que tenho que fazer desporto, em que tenho de usufruir dos meus amigos, só porque ainda não cumpri estas 30 coisas que tinha proposto para este dia, para esta semana, para este mês. Se calhar não, e isto acontece imensas vezes em casa com esta questão da roupa suja, ou às vezes arranjamos uma peça de qualquer coisa que estava estragada e de repente a máquina avaria, ou começa a deitar água, ou o arranhador do gato já não é bom, temos que comprar outro. Portanto, há sempre uma carência em qualquer coisa e a vida é infinita em exigências. As exigências da nossa existência nunca terminam. Então, e o nosso corpo? E a nossa cabeça? Em que momento é que nós vamos respeitar as suas necessidades, mesmo que não sejam necessidades comunicadas diretamente? E se nós quisermos, pôr a conversa nestes moldes, se quisermos dar um grande propósito a esta paragem e aos benefícios, se quisermos dar muitos benefícios ao descanso, o cérebro precisa desses momentos de inércia para poder ser funcional nas outras coisas. E aqui, pronto, nem precisamos de pôr necessariamente a parte laboral. O nosso cérebro, para funcionar, para fazer ligações inesperadas, para ter criatividade, para ter bom raciocínio, precisa desse travãozinho de mão, fazer uma reduçãozinha, travar, estacionar, não é? Para ver o que é que se passa. É aquela coisa que se costuma dizer que temos de começar quando estamos muito tempo a olhar para perto, temos que fazer uma paragem para olhar para longe e vice-versa, não é? Desta ideia de que às vezes estamos tão fixas nesta coisa que está aqui a acontecer à minha frente, eu perco a visão de tudo o resto que se passa. E nós precisamos disso, não é? Nós precisamos de ter capacidade para ter esta flexibilidade. E essa flexibilidade só se proporciona quando nós decidimos parar. Então esse descanso ativa a nossa criatividade, ativa a nossa memória, ativa essa autoconsciência. E o vazio, o ócio, não é improdutivo. O vazio é fértil. É precisamente nesses lugares onde nós conseguimos semear, regar e evoluir. E isto não é uma conversa de desenvolvimento pessoal ou de autoajuda. É uma necessidade que nós temos, e até diria uma necessidade biológica que nós temos a este momento de paragem, para usarmos o nosso cérebro também para coisas bonitas, se quisermos pôr, não tão produtivas e não tão laborais, porque para isso também é que nós também estamos aqui, não é? E acho que, de certa forma, esta ideia foi associada à preguiça, não é? A que, tu não queres é trabalhar, queres é só vida boa. Não, no fundo, se quisermos dizer a verdade, todos nós queremos vida boa. Todos nós queremos trabalhar menos. E está a mentir quem disser que não. Essa é a ideia que nós temos do mundo, que é gostávamos de trabalhar um bocadinho menos para poder usufruir um bocadinho mais daquilo que são as nossas relações e aquilo que são os nossos gostos. Mas como sabemos que isto não é possível na maior parte das vezes, nós temos que, dentro das nossas agendas maluquinhas e caóticas, inserir um bocadinho de espaço para poder usufruir desse vazio, dessa... Eu não consigo dar outro sinónimo, porque estou a ser super repetitiva com a palavra vazio, mas para podermos parar, para podermos olhar à nossa volta e realmente ver. Às vezes eu penso numa coisa muito estúpida, não é muito estúpida, mas pronto, o raciocínio não precisava de ir tão longe, mas... Se eu te perguntar, eu não sei se... Por exemplo, na minha casa, nós temos na sala, temos vários focos de luz no teto. E eu não sei dizer quantos focos de luz é que tem a minha sala. Eu moro naquela casa há quase 3 anos. Eu não sei quantos são. E isto pode parecer, ok, Sara, mas também para que é que precisas saber? Não és eletricista, não vais trocar as luzes. Bom, já falei aqui em tempos que se calhar vou trocar as luzes, mas... Para que é que precisas saber? E a questão não é o para que é que eu preciso saber, é o facto de eu não saber, e isso é apenas um exemplo, só para ser literal na explicação, é apenas um exemplo de como eu não tenho momento nenhum de parar e só existir, nem no sítio onde eu estou todos os dias a trabalhar. Ou seja, eu sei a disposição dos móveis, sei os livros que eu tenho naquela estante, sei aquela planta que às vezes precisa que eu regue e que lhe dê um bocado mais de carinho e não dou. Mas eu não tenho assim... ao detalhe, noção de todos os espaços e todas as vivências em que eu estou mergulhada. E às vezes isso passa não só pela questão de focos de luz,
mas apreciar a pessoa que está ao pé de nós e o que é que tem vestida hoje, que está bonita e isso só acontece quando nós temos disponibilidade mental para o fazer, porque estamos com a atenção mais trabalhada, mais aprimorada. E para isso acontecer, precisamos de nos sentir menos sobrecarregados e sobrecarregadas. E eu neste momento sinto um bocado isso. E isso deixa-me, confesso que este episódio é um grande desabafo sobre essa minha tristeza, que eu estou a começar a sentir como isso me está a prejudicar a nível emocional. Porque eu vejo que a minha disponibilidade reduziu, por consequência estou-me a propor a menos planos, a menos desafios, a menos zonas de desconforto, e eu quero viver precisamente no oposto. Eu quero viver capaz de fazer o que falámos no episódio da semana passada, de expandir os meus horizontes e propor-me a espaços onde às vezes se calhar não estou tão confortável, mas vou ganhar qualquer coisa. E aqui já estamos a fazer isso de ver o descanso como a tal coisa como produtiva, mas acaba por ser uma ajuda a nós usufruirmos mais da experiência terráquea, se quisermos pôr isto nestes termos. E eu fico desapontada quando às vezes vejo que na maior parte dos conselhos sobre descanso vem assim embrulhadinha uma promessa sobre produtividade e sobre performance, que dorme bem para seres mais eficiente, descanse bem para poder... sempre associado a um resultado. Então, talvez seja por isso. Eu tenho vindo a pensar porquê, mas talvez seja por isso que, de certa forma, tenho esta ideia de que eu preciso de associar esse momento de dormir 8 horas a algo, a um bem maior. Como aconteceu, agora está a pensar, aconteceu hoje. Que eu lembro-me que há umas noites não estava a dormir muito bem e tenho tido alguns eventos sociais que têm sido exigentes. E eu pensei, ok, eu tenho que dormir melhor esta noite, tenho que dormir mais horas, porque eu vou gravar e depois vou receber um convidado e depois nananã. Ou seja, eu não consegui só pensar, olha, eu tenho que dormir mais porque estou cansada. Pronto, estou cansada, preciso descansar. Não, ou seja, já estava a associar o meu descanso a amanhã vou produzir, amanhã vou ter um momento muito exigente, então isto não tem nada de errado, não é? Quer dizer, ainda bem que eu pensei que tinha algo exigente hoje e que ia precisar desse plafond de horas de sono. Mas isso não acontece sempre, não é? Não vamos mentir e dizer que todos os dias são altamente exigentes e que precisamos de dormir e descansar. Não, há muitos dias em que nós não precisamos de estar nesse nível de performance altíssimo, mas que, por causa disso nós acabamos por sabotar esses nossos momentos de lazer e de ócio. E é precisamente esse o meu problema, porque nós podemos saber na teoria, que é o que eu estou aqui a tentar fazer, podemos saber na teoria que o descanso é importante. Na prática, não sabemos viver disso, porque é a última coisa da nossa lista. Às vezes não chegamos lá e depois estamos em constante cansaço. E nós engolimos as nossas palavras muitas vezes, mas aí há uns meses eu até tive uma conversa, tenho esta conversa muitas vezes com a minha mãe, porque a minha mãe também é assim, essa coisinha de trabalhar muitas horas e de se desmanchar no trabalho. E eu digo-lhe várias vezes, e agora vou dizer aqui em voz alta, para ver se é desta que eu meto isto na minha própria cabeça, em vez de dizer só aos outros, que eu digo várias vezes, não adianta nada, estás a trabalhar muito, associando o trabalhar muito a ganhar dinheiro, que até muitas vezes não é o caso, mas pronto. Eu digo-lhe várias vezes assim, estás a trabalhar tanto, que qualquer dia, mesmo que fiques riquíssima, não vais ter saúde para usufruir desse dinheiro que vais juntar. E eu digo isto, e às vezes eu penso, assim, num trabalho, mais uma vez, isto é de um lugar de privilégio, isto não se aplica a toda a gente, isto é uma experiência individual, mas é exatamente isso que eu sinto que é... De que é que adianta, às vezes, sabotar a saúde em prol de dinheiro, sucesso, reputação, reconhecimento, não sei, dimensões de cada pessoa, lá terão os seus motivos, se depois nós vamos estar de tal forma exaustos e indispostos e, a palavra é mesmo indispostos, com tão pouca capacidade para lidar, que nós não vamos usufruir dos benefícios de termos sido escravos do trabalho. Pronto, no fundo é isso. Portanto... tratamos um bocado o descanso como uma sobremesa, não é? De se te portares bem, podes usufruir, podes comer no final. E não, o descanso é tudo. E aqui, por algum motivo, os problemas principais na comunicação das pessoas, pelo menos aquilo que eu observo, é pessoas que discutem quando estão em privação de sono, que discutem quando têm fome. Pronto, há aqui coisas que são muito biológicas e que nós já devíamos saber de trás para a frente.
e que são motivos de quebra nas nossas relações interpessoais, na nossa própria cabeça. Eu não funciono bem quando estou cansada, quer dizer, ninguém funciona. Quando eu estou com poucas horas de sono, não consigo refletir sobre os meus assuntos que me preocupam ou não preocupam da minha vida pessoal, muito menos da vida laboral. Portanto, se eu nem consigo gerir pessoa, como é que eu vou gerir pessoa profissional? Então, este negociar que nós temos de fazer não deixa de ser um bocadinho ridículo, como nós caímos neste dilema entre o parar e o produzir, e não é como se... É que já dizer aqui outra coisa óbvia, não é como se nós em algum momento fôssemos deixar de trabalhar, não é? Mesmo que cheguemos à reforma, felizmente espero que todos cheguemos à reforma, que ela exista numa idade razoável. Se chegarmos à reforma, à partida, não vamos todos deixar completamente de trabalhar, vai sempre haver alguma coisa que nós de repente se calhar pode-nos criar assim um gosto, ou mesmo que cheguemos, não, vai sempre haver uma parte da vida que vai estar relacionada com o trabalho. Então, se eu estou à espera que o trabalho acabe, pronto, é aquela coisa, paramos quando morremos. Portanto, lamento informar, mas se é isso que estás a fazer muito mal e eu também estou a fazer muito mal, e nós devemos parar não é porque está tudo feito, devemos parar porque precisamos antes que esteja tudo feito e antes que eu esteja feito ao bife, no fundo, é um bocadinho isto, e parar mesmo que esteja tudo a meio, explorando a ideia também de que isso é das poucas coisas que nós não conseguimos delegar na nossa vida. É um bocado como as nossas necessidades fisiológicas. Nós não conseguimos pedir a outras pessoas para fazerem isso por nós. Se calhar, se tivermos capacidade financeira para isso, se calhar em algum momento até podemos pedir a alguém para tratar dos nossos compromissos laborais, ou no caso, por exemplo, posso pedir a alguém para me editar o podcast. Se tiver capacidade para isso, ótimo. Mas há coisas que não dá para dizer a alguém para fazer, e claro que é um privilégio fazer esta pausa, mas sim é. Mas especialmente para quem vive em contextos de precariedade, sabemos que o descanso não é sempre uma opção. Mas isso não significa também que nós devamos romantizar o nosso descanso, romantizar o cansaço como sendo uma virtude. Estar cansado não é bom. Não ter um propósito de vida além de trabalhar não é um elogio, não é uma qualidade. É uma coisa má. É bom sermos bons profissionais, é bom sermos bons na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa carreira, mas não é bom sinal que isso seja a única coisa de que falamos, que fazemos, ao propósito de existência, porque nós não precisamos de engolir o mundo todo e de sentir que somos as pessoas mais produtivas e contributivas que existe. Muito pelo contrário. Acho que às vezes até contribuímos bastante mais noutras dimensões do que propriamente na laboral. Mas o que é facto é que se nós não descansarmos hoje, não vai haver produtividade amanhã, porque simplesmente vamos estar knockout. Isso no fundo, é aquela conclusão que eu tenho vindo a tirar nos últimos meses, e muito por obrigação tenho que me proporcionar. E quando eu não consigo fazer isso de livre e espontânea vontade, porque sim, eu tenho mesmo de dizer, eu vou fazer isto porque eu vou precisar, eu vou beneficiar disto só porque sim, porque existe. Então, isto é apenas um lembrete para mim, para ti que possa estar a ouvir, porque não é bom chegar a este ponto. Não é bom chegar a um momento em que dizemos, está mesmo a precisar de férias. Não é bom chegar a um ponto em que as férias têm esse simbolismo, porque quando as férias têm esse simbolismo, também as próprias férias vão ser uma merda, porque vamos estar tão cansados que vai ser só borregar, mas um borregar no nível de, se calhar, não usufruir, apenas uma coisa que serve à produtividade. Mais uma vez, já estou a andar aqui à volta da minha própria cauda, mas é um bocadinho isso que eu tenho vindo a pensar, que eu preciso de me obrigar a isso. Eu noto que eu nunca tiro folga. Eu não tenho orgulho a dizer isto até me vergonha um pouco dizer isso. Eu não tenho folgas. Eu não me lembro do último dia em que eu acordei e não trabalhei. Todas as viagens que eu fiz, em todos os dias, eu trabalhei. Fosse 2 horas, fosse 20 não, mas 18, já aconteceu. Há muito tempo que eu não estou sem trabalhar, e agora eu pergunto assim, mas porquê? Tens assim tanta necessidade? Não tenho. Não tenho. Porque nada paga eu poder ter saúde. Porque é que eu me comporto como se valesse a pena? Porque não vale. Então, eu preciso ter um bocadinho mais de coragem para dar esse passo, não me refugiar. Também, se calhar, passo um bocado por esta coisa da autoanálise, tentar perceber porque é que em determinados momentos eu também me refugio tanto no trabalho, se isso é um padrão, isso é coisa...
assuntos para terapia. Ainda bem que estamos a terminar a falar sobre isso, que a nossa patrocinadora de hoje é a Highwell, como já é habitual aqui em casa, portanto, espreita a descrição se estiveres à procura de um psicólogo ou de uma psicóloga para te ajudar agora numa fase da tua vida, ou mesmo só por autoconhecimento, como estamos a falar aqui, podes entrar no link aqui em baixo, usar o código de desconto e procurar um profissional que encaixe nestas tuas necessidades, que é um bocadinho aquilo que eu tenho vindo a fazer, e também falo em terapia, a perceber um bocado às vezes porque é que eu tenho esta tendência de depois me sobrecarregar, se é porque estou demasiado desconfortável para ir fazer coisas diferentes que induzem ao ócio ou ao descanso ou usufruir, ou será que não quero parar e lidar com o vazio? Pode ser uma mistura disso tudo, mas também há aqui um grande fator, que é esta urgência do trabalho independente, a sensação de que se nós não apanharmos o comboio agora nunca vamos apanhar, como se não houvessem os próximos, não é? Vai sempre haver uma oportunidade. Então eu queria muito este hábito no início do trabalho e acho que, na verdade, mais do que tudo, talvez isto seja assim a raiz mais grossa e mais difícil de encontrar no meu problema, é que quando eu comecei a trabalhar por conta própria, havia muito esta sensação de necessidade, não é? De que se eu não fizesse, se eu não procurasse, se eu não fosse atrás e não estivesse sempre a cultivar, eu iria perder. E esse iria perder ia ficar sem trabalho, não ia conseguir, não, enfim, coisas que eu também fui ouvindo ao longo da vida, de que se eu não bulir, não vou conseguir ter. E agora que, se calhar, até estou numa boa, acho que posso dizer que até estou numa fase em que eu posso usufruir um bocadinho mais do descanso, de que, bom, eu já percebi que se eu quiser, eu consigo ir por aqui, consigo ir por ali, já me conheço melhor, já conheço melhor a minha carreira, já estou há alguns anos a fazer a mesma coisa. Então até estou num lugar de bastante sorte, bastante privilégio para poder tomar uma decisão diferente. Mas como já está tão intrínseca esta sensação de que, esta ideia de que eu preciso de ir atrás porque senão pode ser perigoso, porque posso deixar de ter, criei esta fome de trabalho. E esta fome de trabalho só cria problemas. Na minha dimensão diária, só cria mesmo problemas. Porque eu conseguiria fazer isso de forma diferente, só que ainda não escolhi fazê-lo assim. Portanto, um bocado para terminar aqui o episódio, eu não queria selecionar apenas um momento, mas falar explicar como esta reflexão e no meu processo terapêutico tem sido o meu momento feliz da semana. Porquê? Porque esta consciência e estar a ser uma coisa cada vez mais notória no meu dia-a-dia, esta necessidade, fez com que eu vivesse vários outros momentos. Ou seja, eu tive jantares com amigos, tive planos em casal, eu proporcionei-me várias coisas durante a semana em que eu me lembro de ter dito assim, olha, este meu telemóvel, houve momentos em que eu o deixei em casa, este meu telemóvel não vai participar deste evento, este telemóvel não vai participar do meu descanso, este caderno de notas não vai participar. Ou seja, houve muitos momentos em que eu, precisamente porque tenho vindo a ter esta reflexão, consegui dizer, olha, não há mais espaço para isso, eu vou mesmo ter que descansar. Vou ter que só usufruir desta conversa, da tua companhia, desta pessoa. Acabou. Então, eu sinto-me feliz com isso e espero mesmo, já que ia assumir compromisso publicamente, espero conseguir levar isto até ser um não negociável, não é? Porque acho que é assim que nós devíamos encarar o nosso descanso, seja ele passível de acontecer em 5 minutos, ou seja ele apenas possível em 1 hora por semana porque temos um bebé recém-nascido e não conseguimos de outra maneira, ou porque estamos sozinhas e sobrecarregadas com o trabalho, ou porque trabalhamos numa empresa muito exigente. Qualquer que seja a tua realidade, a minha realidade, que o descanso não seja sempre cá no fundinho da lista de coisas para resolver. Que seja uma coisa também prioritária. E se não conseguimos ver isto como um fim por si só, que vejamos da parte da produtividade também, que se não fizermos, não vamos conseguir fazer mais nada, não vamos ser disponíveis para os nossos amigos, para os nossos namorados e namoradas, não vamos conseguir ser bons familiares e estar presentes nas nossas dimensões familiares, nas nossas dinâmicas. Portanto, é sim importante fazer isto e não precisa de justificação. Portanto, por hoje é tudo, não vou roubar mais tempo e vemo-nos no próximo sábado, quem sabe com uma convidada ou um convidado. Um beijinho e até lá.